Fala pessoal, tudo bom? Hoje damos início ao canal O Engenheiro Responde. Neste nosso primeiro vídeo, responderemos a pergunta que o internauta Thiago Soares nos enviou, que é: como é determinada a velocidade de uma via e quais fatores influenciam neste cálculo? Para isso, se liga na engenharia! Eu gostaria de cumprimentar quem me assiste nesse momento. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Atlas Augusto Bacelar, desta Universidade Federal do Amazonas. Eu fui formado em 1978, sou engenheiro civil. Quanto à questão que me foi perguntada sobre velocidade, como é que se define velocidade, quais são os fatores, esclareço que a velocidade ela tem, ao contrário do que se pensa, a rodovia é construída em função da velocidade. Nós chamamos isso de velocidade diretriz. A rodovia deve ser feita de tal sorte que atenda às condições de segurança, tanto do usuário, no caso o motorista ou o usuário da via, como o conforto. Então temos segurança e conforto. Então os parâmetros que definem uma rodovia, como curva, raio de curvatura, tanto horizontal quanto vertical, são a partir da velocidade que se estabeleceu como velocidade diretriz. E essa velocidade, ela depende de alguns fatores. O primeiro deles, que eu poderia citar, é a questão legal. Nós temos o Código Nacional de Trânsito que estabelece a velocidade em vias urbanas. A segunda questão é a questão econômica. Quando eu vou construir uma rodovia, eu tenho um custo para ela e eu tenho uma função daquela via. Seria inadequado pensar em uma via de baixa velocidade, por exemplo, para escoamento de produtos onde eu tenho longas distâncias, porque o tempo a ser demandado seria longo. Imagina se o senhor estivesse um BR-174 na velocidade de 40 por hora. Então, são 800 km, nós levaríamos muitas horas para transitar. Então, esse é o aspecto econômico que influencia. Então, nós temos o aspecto ambiental. O aspecto ambiental. Determinadas vias, eu tenho dificuldades em transitar a uma certa velocidade, porque eu teria passagem de fauna, ou mesmo passagem, o uso da via por pessoas que colocam em risco aos seus usuários. Porque quando você determina a velocidade para uma via, isso vai linkar diretamente com algo chamado tempo de percepção e reação que o usuário tem, que o motorista vai ter, para frenar sem atingir o obstáculo que porventura possa aparecer na via. Essa é uma questão de segurança. Então imagine os senhores, se eu estou a uma velocidade de 80 por hora e então aparece um obstáculo, o meu tempo de percepção e reação é o mesmo da velocidade de 40 km por hora. Entretanto, o espaço que eu vou percorrer com o carro até frená-lo a 80 é um espaço maior do que a 40. Logo, eu tenho uma distância de segurança em função dessa velocidade. Outro aspecto, de fato, que quando você faz o projeto, você pensa, que distância, qual é a dimensão que eu estou colocando para essa via? Então, uma via aí que eu tenho, no caso aqui do Campos, aproximadamente 4 km no setor norte e setor sul, se eu colocar uma velocidade diretriz a 80 km por hora, ou se eu colocar a 40, o que eu ganho em termos de tempo? Se eu vou a 40 por hora, eu vou ter um tempo de aproximadamente 6 minutos. Se eu vou a 80 por hora, são 3 minutos. Se eu vou a 60 em média, eu teria 4 minutos e meio. Então a pergunta é, 3 minutos justifica eu ter alta velocidade? Colocar em risco o usuário, colocar em risco a nossa fauna e ter um investimento muito maior? Porque à medida que eu tenho a velocidade maior, como agora eu coloquei, eu tenho a necessidade de curvas horizontais com raios maiores e de curvas verticais também com raios maiores para permitir que o meu usuário transite com segurança e com conforto. Então, repetindo, a velocidade diretriz, a definição dela, ela tem os aspectos que nós citamos anteriormente. Mas, no caso específico da UFAM, o que tem que se pensar, essencialmente, é a questão da preservação da vida, sobretudo da vida silvestre. É isso aí, pessoal. Com essa explicação, respondemos a pergunta do internauta. Se gostou, não esqueça de curtir nosso canal, compartilhar com os amigos e nos seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. E se quiser ver a sua pergunta respondida aqui no nosso canal, não esqueça de nos enviar. Afinal, o engenheiro responde.